Olá, sou Ezequiel, residente de Urologia da Santa Casa, e vamos dar início a este artigo, publicado em 2017, com o título "O uso de antibiótico à prevenção e manejo de complicações infecciosas em pacientes com doença calculosa". Na introdução, há relatos sobre a infecção do trato urinário como complicação mais comum nesses pacientes já relatados. A avaliação da cultura deve-se à prevenção tanto da infecção urinária como a infecção urinária complicada, a urosepsis. Nesse paciente, a história clínica, junto com a cultura já mencionada, são mandatórios no pré-operatório antes da intervenção urológica. Na avaliação pré-operatória, é, não deve ser subestimada, sendo necessária uma história médica completa, exame físico detalhado, exames laboratoriais contendo urinocultura com testes de sensibilidade aos antibióticos. Lembrando que o patógeno mais comum é o E. coli, e em cálculos de infecção, lembrar sempre do Proteus e Klebsiella. Essa tabela presente no artigo relata os fatores de risco associados ao paciente. Nele a gente vê imunossupressão, quimioterapia, diabetes mellitus, idade avançada, estado nutricional pobre, anomalias anatômicas, entre outros. Vamos dar início aos tipos de abordagem cirúrgica desses pacientes, sendo abordadas nesse artigo as três principais: a LECO, a URL e a percutânea. A LEC seria a litotripsia extracorpórea com onda de choque. Esse paciente risco de infecção é em torno de menor que 1%. Os fatores de risco associados são basicamente cultura positiva e um ITIU sintomático no pré-operatório. Nesses pacientes são mais comuns em cálculos renais ou ureterais proximais. A profilaxia antibiótica, pelo consenso americano, é em todos os pacientes, já o consenso europeu é somente pacientes com duplo J ou sumar de urina positivo. Artigos mais recentes referem como os pacientes de alto risco necessitariam de antibiótico profilaxia, seria cálculo de infecção, manipulação recente ou sumar de urina alteradas, leucócito ou nitrito positivo. Aqui seriam as recomendações de prevenção de infecções urinárias no paciente. Nele, a gente sabe que um paciente com bacteriúria no pré-operatório aumenta o risco de sepsis. Antibiótico profilaxia não é necessário para pacientes de baixo risco. E antibiótico profilaxia é somente recomendado para pacientes de alto risco, como a gente relatou no slide anterior. Vamos para o segundo tipo de abordagem, que seria a ureteroscopia. Assim, esses pacientes, a complicação mais comum seria a infecciosa, em torno de 1% de risco para um ITU. Os fatores de risco associados principalmente são sexo feminino e o asa elevado. O Conselho Europeu relata dois tipos de risco, o alto e baixo risco. O baixo risco é pacientes com ureteroscopia, seria só diagnóstico ou um cálculo distal. Já alto risco, um cálculo proximal. Os pacientes associados ao risco de infecção basicamente é pelo aumento da pressão hidrostática no sistema urinário e coletor deste paciente. Lembrando que o paciente com NTU tratada e diagnosticado de forma inadequada ou tardio aumenta o risco de sepsis nesses pacientes. Essas duas tabelas presentes no artigo referem bem um resumo sobre a ureteroscopia. A tabela superior, as recomendações de antibiótico desses pacientes, onde o consenso americano todo mundo utilizará antibiótico profilaxia, já o consenso europeu, na ureteroscopia diagnóstica, somente os pacientes com fatores de risco e terapêutica não é necessário para os pacientes com cálculos distais não complicados. Antibiótico profilaxia, primeira escolha na parte diagnóstica seria uma cefalosporina de segunda geração ou uma sulfatrimetropina. Já os pacientes com abordagem terapêutica seriam cefalosporina de segunda ou terceira geração e a sulfatrimetropina. A tabela inferior, maior, refere as recomendações para a prevenção de infecção urinária desses pacientes. Sempre bem identificar os pacientes de alto risco, tratar infecções urinárias pré-operatórias, sempre ter um teste de cultura negativo no pré-operatório e sempre se atentar a utilizar antibiótico profilaxia nos pacientes. A última abordagem seria a nefrolitotomia percutânea. Os pacientes evoluem com febre em torno de 20 a 40% e sepse em torno de 0,3 a 9%.
A forma mais segura e eficaz de prevenir a infecção seria a profilaxia com antibiótico. Assim, o consenso europeu preconiza o uso de sulfatrimetropina ou cefalosporina de segunda ou terceira geração, ou até mesmo uma ampicilina com inibidor de beta-lactamase. Já o consenso americano preconiza o uso de cefalosporina de primeira ou segunda geração, ou até mesmo aminoglicoside com clindra ou metronidazol. Na falta, pode realizar uma piscina subbactam. Os pacientes que evoluem com maior risco de uma infecção no pós-operatório seriam pacientes com cultura positiva, uma bacteriúria multiresistente, ser de sexo feminino, ter hidronefrose, ter uma bexiga neurogênica e diabetes mellitus. Essa tabela resume a parte de recomendação para a prevenção de infecção nesses pacientes. Lembrando que todo mundo de percutâneo necessita-se de uma cultura no pré-operatório. Uma cultura no pré-operatório positivo deve ser tratada antes da realização do procedimento. Todos os pacientes submetidos a percutâneo devem realizar antibiótico profilaxia. A conclusão desse artigo basicamente é: pacientes com cultura positiva devem ser tratados com antibióticos direcionados a partir de cultura e exame devidamente repetido. Pacientes que apresentam obstrução urinária devem ser drenados ou com duplo joto ou nefrostomia. Pacientes com cálculos colonizados devem utilizar antibiótico oral por 5 até 7 dias e parenteral em torno de 24 horas pós-operatório. Nesse momento, encerro mais este artigo agradecendo a todos. Obrigado.